O episódio 3 começa com o Shimura trabalhando no escritório. Nisso, Lulu chega e diz: "Você me pediu para negociar com a tribo dos Urcídeos, e foi um sucesso total. Deu certo porque você levou em conta as condições de ambos os lados." Ouvindo isso, o Shimura responde: "Ótimo. Fico feliz que as negociações tenham terminado." Lulu então acrescenta: "Seu trabalho com a tribo dos ogros tem sido muito bem recebido, e eles decidiram te dar uma recompensa. A cerimônia de premiação vai acontecer em breve." Depois de dizer isso, ela vai embora. Enquanto isso, o Shimura pensa consigo mesmo: "E nunca ninguém me elogiou na Terra, mas aqui, eu tô realmente ganhando um prêmio." Nesse momento, o Mandra chega com comida e diz: "Trouxe o jantar. Vamos comer juntos." O Shimura fica animado, já que tá morrendo de fome. Ele pergunta: "O que tem pro jantar?" O Mandra responde: "Mingau de gin." Assim que ele começa a comer, percebe na hora que isso tá muito aguado. O Mandra explica: "É assim mesmo. O mingau fica de molho na água até ficar bem líquido." O Shimura então comenta: "Gin é um tipo de cultivo das fazendas fora da cidade. Graças a Lulu, aprendi muito sobre como esse mundo funciona e sua diplomacia. E esse mingau é o alimento básico do exército dos demônios. Pra ser sincero, já tô enjoado de comer isso. Bem que eu queria um pouco de carne." Ouvindo isso, o Mandra se levanta de repente e diz: "Quer comer carne? Então vamos caçar." O Shimura fica chocado e pergunta: "Peraí, a gente tem que conseguir a carne por conta própria?" Na cena seguinte, eles chegam na floresta, onde o Mandra comenta: "E nosso exército recebeu a missão de eliminar uma fera mágica que tá causando estragos por aqui. Parece que essa fera já devorou 5 orcs nessa área." Ao ouvir isso, o Shimura fica nervoso. O Mandra diz: "E a natureza é assim, os fracos são devorados pelos fortes. Normalmente, os orcs dariam conta de uma fera dessas, mas essa aqui é forte demais, então temos que acabar com ela." O Shimura fica desanimado, pensando: além de os orcs terem comida boa, eles ainda têm que lutar contra feras perigosas. Esse mundo tem muito mais problemas do que eu imaginava. Nesse momento, o Mandra diz: "Encontrei cogumelos." O Shimura pergunta: "São comestíveis?" O Mandra responde: "Sim, e os orcs foram atacados enquanto coletavam esses cogumelos. Eles são um recurso alimentar muito valioso." De repente, um javali gigante aparece e começa a grunhir alto. O Mandra avisa: "Ele tá nos dando um aviso. Fica pra trás." O Shimura rapidamente se esconde atrás de uma árvore. O Mandra então parte pra cima do javali e dá um chute nele. Vendo isso, o Shimura pensa: "Ela atacou de cima porque javalis não conseguem se defender desse ângulo. Boa estratégia. Ela é realmente uma lutadora experiente." Só que, logo depois, o javali se levanta de novo e começa a jogar várias pedras nela. O Mandra desvia dos ataques e contra-ataca com muita habilidade. O Shimura observa impressionado, pensando: "Ela é incrível. Tá desviando de tudo." Mas então ele percebe: "Peraí, tem algo estranho. Ela não tem nenhuma arma. Ela tá lutando só com as mãos contra um animal selvagem com força suficiente para matar um inimigo. Nós, humanos, temos pouca força comparado com essas feras, então usamos armas como espadas, lanças, arcos e até explosivos. O Mandra deve saber disso também, então por que ela não trouxe nenhuma arma? Não tem como ela derrotar essa coisa com as mãos vazias." Nesse momento, o Mandra começa a aumentar sua força corporal. Quando o javali avança de novo, agora ela segura ele pelos dentes e o finaliza com um golpe fatal. Vendo isso, o Shimura fica chocado e diz: "Então isso é magia. Os demônios conseguem fazer coisas assim." Na cena seguinte, eles levam o javali para a vila dos orcs. Os orcs olham surpresos e dizem: "E não acreditamos que você derrotou esse javali sozinha." O Mandra responde: "Pois é, eu sou incrível." Depois, ela olha para eles e diz: "Aliás, vocês devem estar sem comer faz um tempo. Vamos comer juntos." Depois disso, o Mandra começa a preparar a comida. Vendo isso, o Shimura fica chocado e pergunta: "Peraí, você sabe cozinhar?" O Mandra responde com confiança: "Claro. Eu sou uma general de elites, cozinho melhor do que ninguém." Ouvindo isso, o Shimura se anima, pensando que finalmente vai comer uma refeição decente. Mas então, ele vê o Mandra queimando a carne com magia de fogo e dizendo para ele provar. Quando ele dá a primeira mordida, percebe que tá horrível.
É nesse momento que ele entende que ninguém aqui sabe cozinhar direito. Então, ele decide fazer a comida por conta própria. Na cena seguinte, vemos o Shimura reunindo ingredientes e preparando uma refeição. Quando a comida fica pronta, todos começam a comer e até lambem os dedos de tão deliciosa que está. Eles gostam tanto que perguntam como ele fez aquilo. No final, o Shimura explica para todo mundo como cozinhar comida saborosa, marcando uma pequena, mas importante, vitória em seu novo mundo. Vendo isso, o Mandra diz: você é um general de elite. Se ensinar a cozinhar desse jeito, não vai ser bom. O Shimura responde: não, eu explicar não vai fazer tanta diferença. Se tiverem recursos suficientes e continuarem tentando, vão acabar descobrindo como fazer comida assim. Indiretamente, isso significa que, se uma nação é pobre, na verdade, ela está carente de conhecimento. Até o Mandra concorda com isso. Então, ela diz: é nossa responsabilidade mudar essa situação, e com certeza vamos conseguir. O Shimura acena com a cabeça, concordando. Na próxima cena, eles estão indo para casa, quando o Mandra cria uma bola de fogo com sua magia para iluminar a escuridão e impedir que feras mágicas se aproximem para atacá-los. O Mandra comenta: e isso é magia. Demi-humanos não podem usar magias, apenas demônios conseguem. Ouvindo isso, o Shimura entende por que o exército dos genomas treina combate todos os dias se é porque eles não podem usar magia. Então, o Shimura pergunta: a propósito, a Sylphie é uma demônio ou uma demi-humana? O Mandra responde: ela é uma demônio, eu acho. Mas não tenho certeza. Ela até manda o robô dela para as reuniões em vez de ir pessoalmente. No caminho de volta, o Shimura percebe que o corpo de Mandra ainda está fortalecido com magia. Ele comenta: isso é muito inconveniente. Demora para você voltar ao normal, então por que não carrega armas desde o início? Assim, não desperdiçaria magia. E quando estava cozinhando, deveria ter usado um forno em vez de fogos, assim, a comida não teria queimado. Você não deveria depender tanto da magia. E, aliás, deveria mudar seu jeito de se vestir, usar roupas mais protetoras em vez dessas tão leves. Ouvindo isso, o Mandra diz: você tá certo, mas também tá me insultando. Então, ela acrescenta: mudei meus planos. Fique aqui. Venha com todos os orcs logo pela manhã. Eu confiava em você, mas agora estou decepcionada. Você é só um humano normal de outro mundo, seu jeito de pensar nunca vai se encaixar com o dos demônios. Dizendo isso, o Mandra sai furiosa. O Shimura percebe que cometeu um grande erro. Ele pensa em ir se desculpar com o Mandra, mas de repente, ouve sons de monstros vindo da floresta. Apavorado, ele começa a correr atrás dela. A cena seguinte avança para a manhã seguinte. Agora, o Shimura está diante do Rei Demônio. O Rei Demônio pergunta: o Mandra voltou ontem à noite. Por que você se atrasou? O Shimura responde: eu não sou digno de ser um general de elite. Então, ele conta ao Rei Demônio tudo o que aconteceu com o Mandra. Ele diz: era minha responsabilidade manter um bom relacionamento com meus colegas, mas eu estraguei tudo. Eu sou inútil. O Rei Demônio responde: não diga isso. Essa é minha ordem, se você deve esclarecer qualquer mal-entendido com o Mandra. Acredito que essa será uma grande oportunidade para você aprender mais sobre este mundo. Na próxima cena, vemos o Shimura inconsciente na cidade. Ele pensa: no que eu devo fazer para convencer o Mandra? Depois, reflete: desse mundo tem duas espécies, demônios e demi-humanos. Antes de vir para cá, eu achava que os demônios eram intelectuais e os demi-humanos eram selvagens. Mas aqui é difícil dizer quem é demônio e quem é demi-humano. O Shimura continua: neste mundo, é o contrário, os demônios mostram mais pele e agem de forma mais selvagem. Mas por quê? Então, ele se lembra de que o Mandra uma vez disse: apenas demônios podem usar magia. O Shimura se pergunta: será mesmo verdade que os não-demônios não podem usar magia? Ele começa a vasculhar alguns documentos para entender como a magia funciona neste mundo. Eventualmente, encontra um livro que explica que, para os demônios, ter um corpo bem definido é uma questão de orgulho. Se alguém deseja aumentar seu poder mágico e sua capacidade de lançar feitiços, deve fortalecer o próprio corpo. Isso significa que, quanto mais forte fisicamente, mais poderosa será sua magia. É por isso que os demônios usam roupas mais leves para exibir seu poder mágico e seu orgulho. O Shimura se lembra de ter dito ao Mandra que ela não deveria usar roupas tão leves.
Refletindo sobre isso, ele percebe que, indiretamente, a insultou, e é por isso que ela ficou tão brava com ele. O Shimura então diz que eu simplesmente não conhecia a cultura daqui, e foi por isso que esse mal-entendido aconteceu. Após dizer isso, ele agradece ao Rei Demônio em pensamento, e por sua causa, eu entendi a verdade deste mundo. Agora, o Shimura se pergunta, como posso consertar minha amizade com o Mandra? Na cena seguinte, vemos Lulu cortando lenha quando percebe o Mandra por perto, parecendo triste. Lulu pergunta o que aconteceu. Ouvindo a pergunta, o Mandra abraça e diz, o Shimura me odeia. O que eu devo fazer? Ele nem elogiou meu corpo. Ao ouvir isso, Lulu fica confusa e pergunta, do que você está falando? Depois disso, elas se sentam e têm uma conversa mais séria. Enquanto isso, Lulu, que já trabalha com o Mandra há um tempo, reflete, eu percebi que os valores de Ushimura são diferentes dos nossos. Acho que ele acredita que mostrar muita pele é inadequado. O Mandra responde, isso é um absurdo. O Ushimura acha que eu estou tentando seduzir as pessoas de propósito? Então, ela percebe que pode ter dado essa impressão sem querer. Sentindo-se envergonhada, ela bate a cabeça contra uma superfície próxima e pergunta a Lulu, o que eu faço agora? Lulu a tranquiliza, quando comecei a trabalhar com o Shimura, ele me disse para agir do jeito que me sentisse confortável e para não me preocupar com erros. Ele disse que eu sempre poderia contar com ele e que, juntos, encontraríamos soluções. Lulu então sugere, o Mandra, tente conversar com o Shimura. Confie nele. O Mandra responde, ok. Na próxima cena, vemos o Shimura, que está pensando na mesma coisa. Depois de refletir um pouco, ele finalmente entende o que precisa fazer. Agora, o Shimura sai em busca de um Mandra e pensa, e não há necessidade de complicar demais essa situação. Por outro lado, o Mandra também está procurando por Ushimura. Então, finalmente, os dois se encontram. O Shimura pensa consigo mesmo, preciso expressar meus sentimentos corretamente. Ao se aproximar de um Mandra, ele diz, seu corpo é muito quente. Ao mesmo tempo, o Mandra diz, eu não sou uma pervertida. Só queria que você apreciasse meu corpo. Os dois ficam extremamente envergonhados depois de expressarem seus pensamentos. O Shimura rapidamente se desculpa, e me desculpe. Eu não conhecia sua cultura. Por favor, me perdoe. Eu pesquisei bastante. Ouvindo isso, o Mandra fica chocada, espera, você pesquisou sobre os demônios só por minha causa? Ela sorri e diz, você é realmente uma pessoa boa. Me desculpe também. Eu te deixei sozinho na floresta porque fiquei com raiva. O Shimura responde, está tudo bem. Pelo menos agora percebemos nossos erros. Você não acha que fazemos uma boa dupla? Ouvindo isso, o Mandra fica vermelha. Espera, ele está me pedindo em casamento? Por outro lado, o Shimura não tem essa intenção se ele só quer trabalhar bem com ela. Na próxima cena, o Rei Demônio diz ao Shimura, graças a você, formamos alianças com várias nações, e nosso exército demoníaco cresceu significativamente. Você conquistou muito em tão pouco tempo. Estou impressionado. Como recompensa, estou lhe dando esta pedra mágica. O Shimura aceita a pedra mágica e diz, eu não conquistei isso sozinho. Eu tive ajuda. Ele então vai direto até o Mandra, ajoelha-se diante dela e diz, esta pedra mágica é para você. Trabalhamos juntos, então você a aceita? O Mandra fica completamente vermelho e grita, você é um idiota. O Shimura fica confuso. Por que ela está me xingando? Lulu, observando tudo de longe, e murmura, parece que o Shimura não sabe que dar uma pedra mágica para alguém do sexo oposto é basicamente uma proposta de casamento. Enquanto isso, o Mandra diz ao Shimura, se você quer me dar isso, faça isso em um lugar mais tranquilo. Você deveria fazer de um jeito um pouco mais romântico. Na cena seguinte, vemos Belenda observando tudo. Ao ver as conquistas de Ushimura, ela o elogia internamente. E com isso, este episódio chega ao fim. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like e, se for novo no canal, inscreva-se. Nos vemos no próximo episódio. Até lá, tchau tchau.